Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Hoje, domingo, como todos os domingos às 20 horas, nós temos esse encontro espiritual. Abrimos os nossos lares para receber o nosso Mestre Jesus. Hoje é dia 25 de setembro de 2022, estamos em plena primavera e vamos saudando os amigos encarnados, os amigos desencarnados que sempre vêm compartilhar conosco e também aqueles que vão nos assistir depois, pelos nossos canais do YouTube, do Telegram, do Facebook, do Instagram. É uma alegria estarmos juntos, criando essa grande rede de esperança, de fraternidade. O Evangelho no Lar é um momento muito importante da semana, porque quando fazemos o Evangelho, criamos em torno do nosso lar uma proteção, mas também quando fazemos o Evangelho, essa energia de proteção ela se expande além do nosso lar, envolvendo toda a nossa rua, todo o nosso prédio, todo o nosso bairro. Se todos fizessem o Evangelho no lar, o mundo seria bem mais tranquilo, bem mais suave. Boa noite, Anne e Eliane, seja muito bem-vinda. Peguem seus evangelhos, coloquem o seu copo, a sua garrafinha de água, que ao final será magnetizada, e vamos preparando espiritualmente o nosso ambiente, aguardando os amigos. Faltam apenas uns 3 minutinhos para iniciarmos e, enquanto isso, vamos aproveitar para lembrar a importância do Evangelho. Você gostaria, Roberto, de falar alguma coisa? Às vezes as pessoas têm dúvida com relação para que fazer o Evangelho. Vamos lá. Então é um questionamento bom. Você propõe um questionamento, por que fazer? Bom, em primeiro lugar, porque nós nos proclamamos cristãos. Isso é um bom motivo. Mas tem outros. Quando nós nos propomos em dia e hora certa, a abrirmos essa janela de comunicação, conexão com o plano espiritual, os benfeitores que nos assistem no dia a dia, eles fazem anotações específicas para esse compromisso que nós estamos assumindo, e ali eles estarão presentes. E às vezes permitindo até que parentes, amigos já desencarnados, possam assistir também. Este é o segundo bom motivo. E o terceiro é que nós revivemos nesses momentos os ensinos do Cristo, né? Nós fazemos referências ao Evangelho segundo o Espiritismo, mas com muita frequência e até mais abrangência também, no curso das nossas apreciações, fazemos incursões no Novo Testamento, que é onde está inseridos os exemplos dos apóstolos, né? As mensagens do Cristo. É verdade. Aproveitando, já são 20 horas, um abraço para o Pedro Balalai, para a Mônica, para o Henrique Relieves, para o Marco Teixeira e todos esses amigos tão queridos que estão sempre conosco. Boa noite, Liz, Rodolfo. E vamos iniciando. Quem está acompanhando semanalmente o nosso Evangelho no Lar, já sabe que nós estamos na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos vendo o item 3, que são as notícias históricas. E hoje nós vamos ver os portageiros. É isso, Roberto? Isso, os portageiros. Os portageiros. Pouco citado, aliás, no Evangelho. E nós vamos lembrando, antes de iniciarmos, que, de acordo com a tradução, pode ser que essa sequência aí do item 3 esteja um pouco diferente. Você então, fala da edição, né? De acordo com a edição. Então, procurem portageiros no item 3 da introdução de O Evangelho, mandando um abraço também muito carinhoso para o Valdecir Lima. Nós vamos agora iniciando, abrindo uma página para preparar mais um pouquinho o nosso ambiente espiritual.
abrimos aqui na mensagem 45 do livro Vinha de Luz, Chico Xavier e o Espírito Emmanuel. Abrimos na mensagem 45, Necessidade Especial. Essa passagem se encontra em Lucas, capítulo 22, versículos 32. E é uma fala do nosso Mestre Jesus. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus, Lucas, capítulo 22, versículos 32. E Emmanuel faz o seguinte comentário: justo destacar que Jesus, ciente de que Simão permanecia num mundo em que imperam as vantagens de caráter material, não intercedesse junto ao Pai, a fim de que lhe não faltassem recursos físicos, tais como a satisfação do corpo, a remuneração substanciosa ou a consideração social. Declara o Mestre haver pedido ao Supremo Senhor para que em Pedro não se enfraqueça o dom da fé. Salientou assim o Cristo a necessidade essencial da criatura humana no que se refere à confiança em Deus, num círculo de lutas onde todos os benefícios visíveis estão sujeitos à transformação e à morte. A mensagem prossegue, a mensagem 45 do livro Vinha de Luz, Necessidade Especial. Mas nós vamos aproveitar esses momentos, agradecer aos emissários divinos que acorreram ao nosso chamado, que agora encontram-se junto a nós, representantes do nosso Mestre Jesus. E com alegria vamos dando início ao mais esse encontro de almas, quando refletimos na mensagem do Cristo à luz da doutrina espírita e pedindo: Senhor, esteja junto a nós, toca os nossos corações, para que possamos sentir sempre a Tua presença em nossas vidas. Sê conosco, Senhor. Iniciamos mais esse encontro espiritual e pedimos, Jesus, que a Tua paz, que a Tua proteção esteja sempre junto a nós. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Que bom. Cumprimentando os amigos que estão aqui conosco, vamos passar para o Roberto dar continuidade a essa reflexão da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no item 3. Hoje nós vamos ver sobre os portageiros, e o item 3 do Evangelho tem o subtítulo Notícias Históricas. Kardec procurou trazer essas notícias para que nós, espíritas, pudéssemos compreender melhor esse alicerce que é o cristianismo, refletindo na doutrina espírita. Então eu vou abrir aqui o meu livro, o meu Evangelho, e o Roberto também vai iniciar. Fique à vontade, Roberto. Então, muito obrigado, Leila. Boa noite a todos e a todas. É sempre um prazer nos reencontrar nesse dia e nesse horário. Na semana passada, nós, dentro do item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente da introdução, nós falamos sobre os nazarenos. Como a Leila lembrou, essas notícias históricas, elas nos conectam ao tempo de Jesus. Mas Kardec, ele foi muito perspicaz nesta seleção. Ele procurou filtrar não os locais tão somente, mas e principalmente os personagens, né? Quem eram dentro das classes sociais existentes à época do Cristo, cada um, e qual era o seu papel.
Então, na sequência, vamos falar hoje sobre os portageiros. O que seriam portageiros? Seriam os antecessores dos porteiros, ou seria aqueles que tomavam conta da porta de Nicanor, lá na antiga Grécia? Não. Kardec nos esclarece que os portageiros eram os arrecadadores de baixa categoria, incumbidos principalmente da cobrança dos direitos de entrada nas cidades. Porque nós sabemos, e na sequência veremos isso também, que eu não me recordo, Leila, não sei se você, de nenhuma referência no Evangelho sobre os portageiros, mas sobre os publicanos, sim. Mas então nós vamos entender, no primeiro momento, quem eram os portageiros, para mais adiante entendermos com mais completude quem eram os publicanos. Eles tinham funções similares. Mas vamos lá. Na sequência, Kardec diz assim: suas funções correspondiam mais ou menos a dos empregados de alfândega e recebedores dos direitos de barreira. Compartilhavam da repulsa que pesavam sobre os publicanos em geral. E essa era a razão porque o Evangelho se depara frequentemente com a palavra publicano, ao lado da expressão gente de má vida. Logo, vamos perceber aqui que também os portageiros, eles gozavam da, vamos dizer assim, animosidade dos cidadãos, que, a rigor, ninguém paga tributo com prazer, ainda mais quando é um tributo exorbitante, né? Quer falar alguma coisa? É verdade. É interessante. Primeiro, a gente pode até dizer, nada se cria, tudo se copia. O que nós percebemos? Ao longo da humanidade, os impostos sempre tiveram presentes. E, logicamente, que o povo não ficava satisfeito com isso. Por quê? Na atualidade, quando nós pagamos impostos e não sentimos que esses impostos eles foram bem utilizados, nós ficamos, de uma certa forma, frustrados. Quando nós pagamos os impostos, mas sabemos que aqueles impostos, isso eu não estou falando nem em termos de Brasil, estou falando em termo mundial, porque todos os países pagam impostos. E a pessoa vai se sentir feliz, porque ela pagou os impostos. Tem países que quase a metade do salário da pessoa vai para o governo. Mas ele sabe que aquele salário está sendo bem administrado, está sendo bem utilizado. E esses portageiros, como o Roberto colocou, eram aqueles arrecadadores de baixa categoria. Quer dizer o quê? De uma função mais simples, não quer dizer que eles fossem desqualificados, mas de uma categoria mais simples dentro daquela função. E eles eram incumbidos principalmente da cobrança dos direitos de entrada nas cidades. Hoje, nós temos os postos de pedágio para a gente poder passar de um lugar para o outro, pagamos o pedágio. Aqueles que já têm aquele... Como é que é o nome? O tag. O tag, ou como é que é o nome do outro? Como é que é? Passa direto e não precisa parar. Sem parar, né? Tem um sem parar, isso mesmo. Tem um sem parar que é mais fácil da gente compreender. Então, ou vai ter o quê? Aquele cobrador ali naquele ponto de pedágio para cobrar um valor para que a gente tenha permissão de passar de uma cidade para outra. E ele coloca aqui que a função desses portageiros correspondiu mais ou menos à dos empregados de alfândega e recebedores dos direitos de barreira. Aí eu me lembrei também aqui, nós temos na atualidade, eles não cobram, mas fiscalizam, os guardas que ficam nas barreiras, fronteiras, né? Nas fronteiras, entre estados,
fiscalizando os caminhões, fiscalizando o peso da carga daqueles caminhões. E, logicamente, que às vezes o motorista não vai ficar satisfeito de estar passando ali com aquela carga e ser barrado, detido, às vezes a sua carga apreendida, porque alguma coisa estava fora da exigência legal. E, logicamente, que como nós hoje também não ficamos, às vezes, muito satisfeitos, como Allan Kardec diz, os portageiros compartilhavam da repulsa que pesava sobre os publicanos em geral. Nós já vimos aqui com relação aos publicanos, que eram aqueles cobradores de impostos, e nós ainda vamos ver, né? Nós ainda vamos ver os cobradores, ou melhor, nós ainda vamos ver os publicanos. E lembrando, inclusive, Mateus, que foi um dos evangelistas, o Levi, ele era um cobrador de impostos. Era um publicano. Era um publicano. Veja, Jesus selecionou homens para auxiliá-lo, mas não eram homens puros, santos, perfeitos. Não, eram homens com as suas dificuldades, com as suas limitações, mas que Jesus percebeu que tinham possibilidade de contribuir com a obra que ele veio realizar. Mas pode prosseguir, Roberta. Prosseguir já fechando, né? Então aqui fala em gente de má vida. Não, peraí, essa Sim. razão... Então, mas essa expressão, gente de má vida, que já li até aqui. Gente de má vida... Não, você pulou. Sim, Leila, não aqui. Essa razão, porque no Evangelho se depara frequentemente com a palavra publicano ao lado da expressão gente de má vida. Ah, sim. Então, que eu não comentei, desculpem, pessoal, que é de vez em quando a gente entra. Mas é natural. Agora, gente de má vida não era assim, pessoa desocupada, mal feita, ou que, por outro lado, usufruía dessa animosidade do povo de um modo geral. Como explicamos, todos pagamos impostos, mas não muitas vezes, ao vê-los não bem aplicado, nós ficamos um pouquinho incomodados com isso. Mas essa qualificação, esse aqui é o ponto, não implicava a de debochados ou vagabundos, ampliando o entendimento que acabei de falar. Não se referia assim exatamente a uma ralé, era um funcionário ao serviço do Império Romano. E, portanto, eles arrecadavam para manter o Império, né? Com suas conquistas, suas áreas dominadoras, suas galés, né? E todas as suas centúrias. Essa estrutura gigantesca custava realmente muito caro a Roma, então esses portageiros eram encarregados de abastecer os seus cofres. E era também um termo de desprezo, sinônimo de gente de má companhia, gente indigna de conviver com pessoas distintas. Então, ser visto ao lado de portageiros não era de bom tom. Então, as pessoas falavam assim, alto lá, você estava com aquele portageiro, né? Fulano, mas é porque meu compadre, então, olha, você já não está bem mais comigo. Então, era mais ou menos por aí assim. Só para simplificar, porque, como eu disse, Kardec, ele pensou nas notícias históricas, as características daquela comunidade e aqueles que mantinham-na funcionando. E a Leila falou sobre os publicanos que nós vamos abordar na semana que vem. Agora, nós temos que compreender também quando a população em geral os qualificava de gente de má vida, porque nem todos os que exerciam aquela profissão tinha duas situações. Nem todos exerciam aquela profissão de uma forma honesta, às vezes extrapolavam as exigências daqueles tributos,
E, por outro lado, o povo também judeu se sentia muito incomodado porque eles estavam sob a dominação do povo romano e o próprio irmão de nacionalidade, que era nascido judeu, trabalhando para aqueles que eram os opressores. Então, logicamente, que ali tinham duas situações e que, em geral, não era bem visto. Nós lembramos, inclusive, Ai, como é que é o nome dele, meu Deus, que sobe na árvore, o Zaqueu? O Zaqueu. O Zaqueu era baixinho, né? era um cobrador também, um publicano, tipo, né, um portageiro, mas ele, quando ele se depara com Jesus, ele faz o quê? Ele se arrepende e ele diz que iria devolver tudo que ele havia cobrado a mais. Porque ele sabia que ele extrapolava dentro da profissão que ele exercia o que era o correto. Como nós ainda presenciamos hoje em dia, infelizmente, às vezes, uma pessoa numa determinada profissão, tendo possibilidade de extrapolar, ele extrapola, ele não age de acordo com o que seria o correto. Então, com isso, lógico que os portageiros eram muito mal vistos. E a semana que vem, como o Roberto disse, aí nós vamos falar dos publicanos, que Jesus também criticava de uma forma muito rigorosa os publicanos. Tem uma história muito interessante, né, na passagem do Novo Testamento, sobre esse episódio, né, de Zaqueu em cima de um sicômoro, uma árvore comum na Judéia, né, ali pela Galileia. E Jesus disse que ali que cearia com ele ainda naquele dia, quer dizer, o final do dia, naturalmente. E é muito lindo. Então a gente vai falar sobre isso adiante. Só fica aí o deguste para vocês. Podemos falar a semana que vem, quando falarmos dos publicanos. Então nós vamos, semana que vem, lembrando que, de acordo aí com a tradução de vocês, pode ser que os publicanos não estejam nessa sequência dos portageiros, mas pelo texto que o Roberto está seguindo, semana que vem são os publicanos. Nós lembramos agora a vocês, quem porventura ainda não colocou seu copinho, a sua garrafinha de água, coloquem, providenciem, ao final será magnetizada. Vamos receber também o passe magnético espiritual, que será oferecido pelos benfeitores amigos. E aproveitamos para lembrar a vocês, amanhã, segunda-feira, é a nossa palestra semanal pelo Facebook, pelo Instagram, às 20 horas. Terça-feira, pelo Facebook e pelo Instagram, é o nosso estudo do Evangelho, que é uma preparação espiritual para a reunião de vibração, que é uma reunião de tratamento. Então, mantenha-se em sintonia. Nós vamos iniciar nosso agradecimento, as nossas preces nesse momento. Aqueles que estão com uma necessidade maior de receber, mantenham-se confiantes, porque os emissários do Cristo já estão observando as necessidades individuais, mas para aqueles que estão agora junto de nós e que sentem que têm condições de doar, vamos fazer uma grande rede de doação. Doarmos os nossos melhores pensamentos e sentimentos, e os emissários do Cristo, utilizando-se das nossas energias, do nosso magnetismo, eles vão manipulando, vão transubstanciando e vão auxiliando a outros irmãos de humanidade que nesse momento necessitam muito. Temos alguns amigos aqui pelo Instagram, mas eu não estou conseguindo. Não tem os nomes ali, mas tá, que o nosso celular fica virado assim, eu não estou conseguindo ver o nome. Mas recebo o nosso carinho, nosso abraço. Então, amigos, vamos orar
Eu vou tomar um pouquinho de água, não vou tomar toda, porque ela vai ser magnetizada, mas só para... Mas já está sendo magnetizada, né? Só para refrescar um pouquinho. Isso. Então vamos nesse momento, unidos a cada emissário do Cristo, unidos à equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, benfeitor espiritual da nossa casa espírita, unidos aos nossos anjos guardiães, vamos agradecer ao Senhor da vida, agradecer ao Pai, Criador de todo o universo, que nos permitiu estarmos aqui reencarnados no planeta Terra, na busca da nossa própria evolução moral e espiritual. E nessa noite, quando nos reunimos em nome do Cristo Jesus, em nome do seu Filho amado, nós só podemos agradecer por tudo que temos. Mesmo os desafios que chegam até nós são oportunidades de crescimento. Não devemos nos revoltar. Devemos aproveitar cada momento para sairmos daqui vencedores. Porque Jesus nos disse que Ele venceu o mundo, mas as aflições estariam presentes. Vivemos num mundo ainda de aflições. Vivemos num mundo ainda onde a maldade, a violência, a inveja se manifesta. Mas quando nós, verdadeiros cristãos, verdadeiros espíritas cristãos, nos unimos com essa intenção de transformarmos o nosso planeta, nós podemos muito, porque Jesus também nos convidou ao trabalho. Confia em nós, confia no nosso potencial, na nossa condição de auxiliar. E nessa noite nos unimos a cada benfeitor amigo, com confiança. Nós vamos envolvendo todo o nosso planeta Terra, percorrendo todas as nações, convidando os governadores espirituais de cada país, para que nesse momento se juntem a nós. E todo o nosso orbe vai sendo envolvido por essa energia de paz. Vai sendo transformado o nosso planeta e nós vamos visualizando o nosso planeta resplandecendo. Porque o amor, como nos ensina Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. O nosso amor verdadeiro, intenso, tem o poder de anular todo o mal. E nós podemos e devemos confiar. E nós vamos agora percorrendo todos os lares, pacificando, harmonizando as famílias, percorrendo os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas. E onde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, as nossas vibrações se transformam em gotículas de amor. As nossas vibrações se transformam em gotículas de cura, para aliviar, para consolar, para despertar a fé, a coragem, a resignação, a resiliência. Mas com a permissão de Deus, também para levar a cura. Principalmente a verdadeira cura, que é a cura da alma. E nesse momento, nós pedimos a Ismael, governador espiritual do nosso Brasil, que se junte a nós, que toda a sua falange de luz se manifeste,
e que possamos juntos percorrer toda a nossa nação. Faltam apenas alguns dias para a renovação no nosso Brasil com novas eleições. E nós pedimos, Ismael, toca o coração de todos os brasileiros. Toca o coração de todos aqueles candidatos do Executivo, do Legislativo, para que eles possam quedar-se diante do amor de Deus, que eles possam lembrar o compromisso espiritual assumido, e aqueles que visam somente o seu próprio interesse pessoal, que possam se despertar para que a nossa nação possa resplandecer, que a nossa nação possa ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Mas para isso cabe a cada um de nós brasileiros darmos o nosso melhor, trabalharmos em benefício da ética, da honestidade, de um país pacífico, harmonioso, onde nos sintamos seguros e tranquilos, aonde estivermos, dentro da nossa pátria. E nós rogamos a Ismael que durante toda essa semana trabalhe em benefício, em prol da nossa nação. E nessa noite, juntos com cada emissário do bem, nós vamos agora magnetizarmos as águas que foram colocadas com esse objetivo, transformando essas águas na medicação adequada. Nós vamos oferecendo do nosso magnetismo para magnetizarmos as medicações, o soro, o oxigênio, as aparelhagens cirúrgicas, os instrumentos hospitalares, os aparelhos respiradores, as máquinas de hemodiálise, os pulmões artificiais, magnetizarmos os centros cirúrgicos, purificando-os, preparando-os para as cirurgias que serão realizadas. Magnetizarmos as alimentações, potencializando os efeitos de cura. E nós vamos vibrando e nós vamos confiando. E vamos, neste momento, entregando aos emissários divinos a continuidade desse trabalho. E vamos envolvendo todos os nomes que chegaram à nossa casa espírita no decorrer desta semana. E de forma especial nós vamos vibrando por todos os trabalhadores da área da saúde, que de forma ética, séria, responsável, ausentam-se de seus lares diuturnamente, para auxiliar, para aliviar, para curar. Que eles possam ser fortalecidos, amparados, que possam trabalhar, dignificando a profissão que escolheram. Vamos vibrando muito amor, muita proteção e muita paz. E nesse momento, convidamos a todos para dirigirmos os nossos pensamentos aos nossos próprios lares. E os emissários do bem, vasculhando as nossas mentes, vão trabalhando e beneficiando cada um que nos chega ao pensamento. Neste momento, vamos aproveitar para dirigir as nossas súplicas.
e agradecendo aos benfeitores amigos, tudo que foi oferecido aos nossos lares, aos nossos entes queridos. Nós vamos agora nos colocar receptivos para recebermos o passe magnético espiritual. Essa energia de cura que nos é ofertada pelos emissários divinos. E nós convidamos a todos para louvar, agradecer e quem desejar realizar os seus próprios pedidos. Sintamos agora o amor de Jesus se fazendo presente através de uma chuva suave em forma de pétalas perfumadas e curativas. Nós vamos recebendo a cura física, mental, emocional e espiritual. Confiemos no amor de Jesus presente em nossas vidas. Graças vos damos, Senhor, por tudo que recebemos, agradecendo aos nossos anjos guardiães que estão sempre a postos, agradecendo a Jesus e pedindo, Senhor, conduza-nos sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade, que possamos, Senhor Jesus, estarmos novamente no próximo domingo, reunidos em Teu nome. Abençoa, Senhor, a nossa semana que se inicia, agradecendo a cada emissário que em nome do Cristo acorreu ao nosso chamado, agradecendo a Deus, nosso Pai. Nós convidamos a todos suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando novamente no ambiente onde nos encontramos e desejando a todos que a doce paz de Jesus esteja presente no lar, no coração de cada um. Nós vamos encerrando. Que a paz do Cristo permaneça entre nós. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Que bom, amigos, que bom. Depois de tudo que recebemos, só podemos agradecer ao Senhor da vida, agradecer a esses amigos especiais que estão sempre conosco. Um abraço muito carinhoso para todos vocês. Lembrando que amanhã, segunda-feira, é a nossa palestra semanal. Terça-feira, 20 horas, o nosso estudo do Evangelho. E depois, na terça-feira, nós temos a nossa reunião de vibração, que é uma reunião de tratamento. Quem desejar encaminhar algum nome para a reunião de tratamento, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita e nós passaremos todas as orientações. Anotem aí o WhatsApp do nosso Centro Espírita, o DDD é o 19, DDD 19 e o celular é o 99 341 6316. 19 99 341 6316. Até amanhã. Um beijo muito carinhoso para todos vocês. Então, queridos amigos, fechamos mais uma noite e que nós
gratificados estamos e agradecidos por tudo que nos foi recebido e contemplado. E eu permito-me aqui fazer uma recordação, a lei já citou, ano passado, que no próximo domingo teremos o sufrágio dos candidatos que nós elegemos. Rogo a todos que votem consciente, conforme a sua própria consciência, e que, sobretudo, recordem-se de que seremos também responsabilizados pelas escolhas ou pelas omissões. Não estou inovando. Quem nos ensina foi Jesus, que nos ensinou. Seja o seu falar sim, sim, não, não. Ou seja, você tem que se posicionar. E o apóstolo Paulo, mais tarde, em sua tarefa missionária, por ele, a ele delegada pelo Cristo, ele nos disse que o morno não adianta, não constrói, mas que sejamos frios ou quentes, ou seja, tomemos posições. A responsabilidade é nossa. Apesar dos homens, como diria também um outro amigo muito querido, não me recordo agora o nome, ele diz o seguinte: olha, a transformação da casa planetária, ela ocorrerá com os homens, sem os homens e apesar dos homens. Ou seja, ainda que atrapalhemos, que busquemos uma posição muito cômoda, acontecerá essa transição. Mas nós vamos, neste momento, focar no nosso país, a pátria do mundo, o coração do Evangelho. Jesus conta conosco. Muito obrigado a todos, uma excelente semana e até o próximo domingo, se assim Deus o permitir.